E aí, meus amigos, bom ou não? Nesse vídeo nós vamos analisar a entrevista do ministro Moro ao programa Roda Viva. Mas antes, se vocês assistirem esse negócio pelo YouTube, vocês repararam que todas as propagandas eram denegrindo o governo do JB? Que nojo, que nojo, que nojo, que ranço, que ranço, que ranço. Mas, olhando assim no contexto todo, valeu muito a pena viver esse engodo. Vamos aos pontos principais, aos melhores momentos comentados. Então, pega a pipoca e se prepare para um misto de sensações. A primeira pergunta feita ao ministro Moro era se o primeiro ano foi de vitórias ou de derrotas. Moro diz que tanto quanto o ministro como o juiz teve momentos que ele perdeu. Porém, ele considera que o primeiro ano dele foi incrível, que os índices de criminalidade baixaram muito e que é natural o pessoal dar mais destaque para o que acontece lá dentro do Congresso, mas que o ministério está cada dia mais se desenvolvendo. Ele também citou que sofreu sim alguns revés dentro do pacote anticrime, porém, ele conseguiu também grandes êxitos. Então, o saldo é muito mais positivo. Nas palavras dele, foi um primeiro ano de sucesso. Sobre a Vaza Jato, seu Verdevaldo, meu filho, Moro diz que foi um troço pequeno, uma bobajarada. Sim, ele disse essa palavra. E que tá, ó, cagando pra isso. Tá, ele não disse essa palavra, mas foi bem mais ou menos. Ele também disse que vê a Vaza Jato como uma forma de soltar os povilistas, que ele tá em paz com a consciência dele e que ele dorme o sono dos anjos tocando harpa. Ou seja, seu Verdevaldo te ignorou plenamente e eu aposto que doeu. Em seguida me aparece o Boca Aberta da Folha de São Paulo que disse: não, pera, o senhor decidiu liberar aqueles áudios envolvendo o seu Molusco e a dona Dilma e que isso mudou o cenário político, mas não só isso, acelerou a queda da mulher Sapiens, o que resultou na eleição do seu Bonoro. Após fazer um textão de Facebook, o cara perguntou se esse não teria sido o maior erro do Moro dentro da Lava Jato. Mas aí seu Moro responde. Ele disse que o Ministério Público Federal e a Polícia Federal repassaram para ele um áudio onde havia um claro indício de obstrução de justiça e que o entendimento que ele teve novamente a pedido da PF e do Ministério Público era que esse áudio deveria ser divulgado. E claro, porque era de interesse público. Moro também disse que seu único interesse era referente ao processo, que se isso teve reflexos em outras áreas, paciência, ele não ia deixar de fazer o que deveria ser feito. Nisso, o seu Boca Aberta da Folha sacou a carta Gilmar Mendes, que disse em entrevista lá no Roda Viva que talvez tivesse rolado uma manipulação. Sobre isso, o ministro Moro respondeu que não existiu esse negócio de manipulação não, meu filho, que o áudio mostrava uma pura e simples tentativa de obstrução de justiça. Ele também disse que em 2016 esses áudios foram encaminhados para o Supremo e que o próprio Supremo fez a sua avaliação. Que agora é muito fácil seu Gilmar Mendes dizer que o negócio foi manipulado para fugir de qualquer responsabilidade. Seu Gilmar Salpão Mendes ouviu os áudios, decidiu que era aquilo mesmo e segue o jogo. Aí chegou a vez da tal de Malu Gaspar, que perguntou por que foi que o ministro Moro decidiu tornar pública a delação do Palocci em outubro de 2018, sendo que 2 semanas antes ele mudou a audiência do Molusco para não criar um palanque eleitoral. Então ele mudou a audiência do Lula, mas ouviu o Palocci, foi tranquilo, foi favorável. Ela perguntou, rolou aí um 2 pesos, 2 medidas? Em resposta, ele disse que a dona Malu estava viajando na batatinha. Que o depoimento do Palocci foi superestimado porque, muito antes, em várias outras ocasiões, o Palocci já tinha feito outras audiências, inclusive transmitidas por vídeo, em que ele já tinha contado absolutamente tudo que estava naquela delação agora por escrito. Ou seja, não existia nenhuma novidade, todo mundo já sabia o que o Palocci tinha dito. Ele ainda afirmou que ele teve que fazer aquilo ali por escrito porque esse processo estava caminhando para as alegações finais e ele precisava daquele documento anexado. Mas aí apareceu a imprensa criando um circo como se fosse alguma coisa inédita. Resumindo o negócio todo, tudo que o Palocci tinha falado naquela delação que foi liberada em outubro de 2018 já era de conhecimento da imprensa. E que, com relação ao Molusco, tá faltando aí um senso de proporção, né, coleguinha? Já que pra ouvir o Molusco da primeira vez, rolou aquele circo mesmo, foi um circo. Não sei se vocês lembram na época, gente, teve até cerco e tudo mais. Ou seja, chola mais, imprensa, vocês nem sabem o que vocês estão perguntando.
Agora, perguntado sobre a questão Marielle, se o governo queria tomar para si esse processo para investigar, Moro deu uma tramontinada. Ele contou que na investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro, rolou uma introdução de uma testemunha falsa que estava direcionando a investigação para um rumo falho, que foi no âmbito da investigação federal que eles descobriram que isso estava rolando e aí a investigação voltou para o rumo certo. Ele também disse que o presidente Bolsonaro sempre cobrou prioridade na solução desse caso, que era urgência, que o presidente sempre quis que o culpado aparecesse. Mas aí, o que aconteceu, meu filho? A família não quis, e se a família não quer, o que você faz? Faz nada, meu filho, o que ele falou é, se precisar de ajuda, estamos aqui. Perguntado sobre a fuga dos carinha lá no Paraguai, que é ilícito tudo, Moro diz que vai pegar esses caras e jogar no Chilindró Federal e que vai deixar isolado, que é para dar o exemplo. Moro diz que esse foi um dos primeiros atos dentro do governo Bolsonaro e que isso será cada dia mais aprimorado. Além disso, Moro diz que o programa Vigia vai cair pesado esse ano, já que além de treinamento tá rolando uma comunicação forte entre as agências. Os caras estão se comunicando, fala aqui, fala lá, eu pego aqui, você pega lá. Mas aí me aparece Dona Vera Playmobil perguntando por que é que seu ministro não se manifestou sobre o caso do secretário da Cultura e o... Por que você não falou nada, seu ministro? Moro respondeu que não cabe ao ministro da Justiça ser comentarista, mas que no caso do secretário da Cultura, o episódio foi bizarro e que ele falou com quem ele deveria falar, com o presidente da República. Aí, perguntado, o que foi que você falou com o presidente da República? Moro disse que falou isso mesmo, meu filho, achei um negócio bizarro, acho que a situação tá insustentável e que logo em seguida o presidente foi lá e... demitiu. Fim, acabou o papo. Ele ainda deixou claro que o chefe do executivo é o presidente Bolsonaro e quem fala pelo executivo é o próprio presidente, não seus ministros. É Vral que fala, né? Aí voltamos pro boca aberta da Folha. Pra ele fazer o quê? Foi lá chorar no ouvido do seu ministro dizendo que seu Bolsonaro não penteia os cabelos da imprensa, que não convida os jornalistas da Folha para assistir o diário de Bridget Jones. Ele perguntou pro ministro se ele achava que essa falta de tato do presidente com os jornalistas era uma forma de censura. Moro disse que não, que inclusive quem queria regulamentar não só a imprensa como o judiciário era os povos da canhota. E que por mais que a imprensa descasque dia sim o presidente, ele sempre defende o direito da imprensa de falar o que quiser. Diz que a imprensa pode perguntar o que ela quiser, que é direito dela, mas que aí não responder à imprensa também é um direito dele. Que a imprensa provoca, o presidente responde e é isso aí. Foi uma tramontinada de leve, né? Foi bem de leve. Sobre o bendito juiz de garantias, o Sérgio Moro diz que o problema são os detalhes. Ele acha que esse negócio não é aplicável, que esse negócio não dá pra fazer, ou seja, tem que cair. Ele disse que deu a opinião dele ao presidente, do porquê ele acha que isso deveria ter sido vetado, mas que o Bolsonaro disse que provavelmente a Câmara iria derrubar o veto e não só isso, que o Bolsonaro achava que isso não passaria, porque não é aplicável, né? Não dá pra fazer, logo não será feito. Mas ele deixou bem claro que a culpa desse jabuti enorme é única e exclusivamente do Congresso e que o próprio Congresso deveria ter analisado melhor esse Paranauê. No meio desse negócio todo, ainda tentaram colocar o Moro contra Rodrigo Nhonho Maia e sobre isso o Moro disse: tá doida, mulher? Tá louca? Nós somos super cordiais um com o outro, eu sou super tranquilão, tô super aberto ao diálogo. Cortou essa linha de fofoca. Aí volta o cara da Folha, chato. Volta seu boca aberta da Folha perguntar de novo sobre Verdevaldo, que o Bolsonaro teria entregue uma espécie de relatório ao presidente da República sobre as interceptações. Aí o Moro responde pleno. Óbvio, né, meu filho? Nós estamos falando do presidente da República e mais um monte de político que sofreram tentativas de interceptações. Você queria que a pessoa que comunicasse isso ao presidente fosse quem? O delegado? Sérgio Moro disse que comunicou ao presidente por uma questão de segurança nacional. Fato. Aí o seu Folha boca aberta diz: mas o senhor tem interesse no caso. Nisso o Moro respondeu: quem? Eu? Filho, sou interessado em nada. Eu tive que rir nessa hora. Eu ri. Passado isso, também perguntaram para o Moro como ele reagiria se houvesse uma nova tentativa de substituir o superintendente da Polícia Federal.
A isso, Moro diz que isso era uma pergunta especulativa e que não iria sequer responder. Tramontinada básica. Só que seu Moro é uma pessoa muito fina, muito paciente, foi explicar pro cara o que é que tinha rolado. Ele disse que o que rolou lá no Rio de Janeiro foi que uma pessoa abaixo do superintendente havia implantado uma prova fraudulenta na tentativa de incriminar o próprio superintendente. Vocês lembram, né? Lá no caso do deputado Hélio, amigaço assim do Bolsonaro. Ele também disse que a saída do superintendente lá no Rio de Janeiro nada teve a ver com esse Paranauê e que isso já estava planejado já tinha algum tempo e que o próprio superintendente do Rio de Janeiro disse que não queria mais esse troço pra vida dele não. Sobre Moro no STF, a mulher perguntou qual era o horizonte de Moro sobre essa vaga para o Supremo. Sobre isso, Moro disse que achou a pergunta interessante, já que não existe nenhuma vaga em aberto pro STF e que ele inclusive acha inapropriado discutir essa vaga, sendo que não tem vaga nenhuma. Ele também ressaltou que foi convidado pelo presidente para ser ministro da Justiça e que ele quer muito se aprofundar nisso. Esse é o trabalho que ele se propôs a fazer e é o que ele quer fazer. E ele também disse que todo nome que tá rolando por aí é especulação. Então tem que aguardar o presidente que na hora certa vai falar o que é que vai rolar. Aí chegou a hora onde o seu Moro explicou pro Felipe Moura Brasil sobre o negócio da delação premiada que agora estava limitada. Eu não sei se vocês estão sabendo desse negócio, mas o Felipe Moura Brasil tem especulado muito, mas muito, dizendo que desde a sanção presidencial sobre determinado dispositivo, as delações premiadas nunca mais seriam as mesmas. Delações como as de Palocci nunca mais veremos. Que os povos tudo ilícito lá na hora que fosse abrir a boca só poderia falar sobre um caso específico. Se ele soubesse de alguma outra coisa que tinha acontecido, não pode falar. Sobre isso, Moro diz que essa interpretação do dispositivo é ridícula. Que isso não existe. Se o camarada lá sabe dos troços, quer falar, que ele abra seu coração. Entendeu agora, especuladores do apocalipse? Esse negócio aí não vai rolar não, beleza? Nisso entramos no quarto bloco, onde me aparece Dona Vera Playmobil dizendo que existe um clima de morde-a-sopra entre Moro e Bolsonaro. Sobre isso, a resposta foi linda. Aspas para o ministro. Veja bem, essa avaliação sobre uma animosidade entre eu e o presidente, na verdade é uma avaliação que é você que está fazendo. Na verdade, eu tenho uma relação ótima com o presidente. Fecha aspas. Toma, Dona Vera, mas é claro que você não poderia dormir sem essa. Dona Playmobil ainda questionou o seu Moro sobre uma passagem do livro lá da japonesa que dizia que o general Heleno teve que interferir numa possível demissão do ministro Moro. Moro respondeu que os boatos sobre uma possível demissão dele foram muito exagerados. Que rolou sim uma paradinha tensa com relação à fraude lá que rolou com o superintendente do Rio, mas que essa questão foi devidamente superada e que assim, rolou muita fofoca em cima. Moro diz que ele e Bolsonaro jamais sequer levantaram a voz um pro outro, que muito pelo contrário, que eles se dão muito bem, inclusive os caras contam piada um pro outro. Que o presidente Bolsonaro fortaleceu a Polícia Federal e que na sua grande maioria é uma imensa rede de fofoca. Quando eu achei que o negócio já tinha acabado, tipo, deu que tinha que dar volta quem? O boca aberta da Folha, pra tomar a patada de pelica final. O cara falou que rolou lá uns negócios com a Secom e tal e perguntou se o ministro, se o Bolsonaro chegasse pro senhor e pedisse um conselho, o que o senhor diria? Aí o Moro respondeu: se o presidente me pedir esse conselho, eu darei a ele. Na cara, meu filho, você tomou na cara. Foi bonito, foi intenso, foi. Pra finalizar essa entrevista, quando perguntado sobre Moro presidente 2022, ele respondeu: não tenho pretensões eletivas. Meu plano é continuar fazendo meu trabalho e continuar fazendo meu trabalho bem. Eu sou ministro da Justiça e se Bolsonaro se candidatar em 2022, seus ministros irão apoiá-lo. E com esse toma elevado, fazendo todos que torcem contra chorar, encerramos a participação de Moro no Roda Viva. O saldo? Muito positivo, meu filho. Ministro Moro, com aquela paciência daquela professorinha bonitinha da quinta série, não caiu em nenhuma das muitas tentativas de emplacar uma picuinha. A quem queria Moro separado de JB, parece que esse casamento vai muito bem, obrigada. Pra finalizar esse vídeo, deixo com vocês o tweet perfeito do general Heleno, que resumiu muito bem os planos do povo do Roda Viva. Roda Viva não quer informar, quer constranger o entrevistado. Uma lástima equipe de entrevistadores. Já
pararam que seu general Helena é o cara que sabe dos troços tudo? Bota uma fé nesse cara. Roda Viva sendo Roda Viva e Moro, graças a Deus, sendo Moro. Mais uma vez entrou grande e saiu gigante. Chora largado, bando de Dona Fifi. E é isso tudo, meus amigos. O que vocês acharam da participação do ministro Moro no Roda Viva? Na sua opinião, qual o ponto mais relevante? Qual o mais importante? Que hora foi que você pulou do sofá? Eu sei que teve esse momento, não adianta negar. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!